Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô bem, tudo bem também. Bom, já eu peço desculpas aí pela câmera. É, Vocês sabem que eu gravava no celular. Então, sim, eu tô sem celular, tá? Eu tô gravando pela câmera do meu notebook. Então, assim, por isso que eu fiquei um tempinho aí sem gravar no canal, porque não sei, não sabia onde gravar. Mas tô gravando aqui com o meu notebook e eu acho que não vai ficar muito bom, porque realmente a escuridão do quarto tá horrível. Peço desculpas aí pra você. Desculpa pela zoada aí do zap. Bom, como é que vocês estão? Me fala aí como é que foi o Enem de vocês, porque a gente vai comentar sobre isso aqui hoje. Ele tá no título aqui do vídeo, né? Vamos conversar um pouco sobre o Enem. Vamos conversar um pouco sobre a prova que foi semana passada, que foi domingo passado. Se você estiver me assistindo, eu tô no dia 17 de novembro, uma quinta-feira. Minha avó falando aqui. Então, assim, eu tô gravando hoje por propósito mesmo, não era uma questão de gravar ou segunda, terça-feira, eu queria gravar na quinta-feira mesmo, porque eu não sei se vocês sabem, mas eu estou no processo de conclusão de curso e eu estou estagiando. Então, eu peguei uma turma de terceiro ano para estagiar e hoje eu dei aula para eles e tudo e falei um pouco sobre Enem, então a gente vai conversar aqui sobre Enem, né, que foi semana passada, dia 13, domingo passado. Então, depois de 3 dias do Enem, a gente vai conversar sobre o Enem hoje, tá? Desde aí, antes da gente falar sobre o Enem, se inscreve no canal, deixa o sininho, gostinha e vamos aí multiplicar conhecimento aqui no canal. Vamos nessa. Primeiro, esse vídeo não vai ter corte nenhum, então, se tiver que resolver, a gente resolve aqui. Não tem muita coisa aqui no quarto. Meus livros estão ali. Aqui os meus livros, minhas roupas e o canto que eu estudo aqui no quarto. Vamos nessa. Me fala o que vocês acharam do Enem aí, documentário. O que vocês acharam do Enem esse ano? Me fala aí embaixo no comentários aí. Vamos começar primeiro pela redação, que para mim foi uma surpresa, tá? Para mim foi uma surpresa muito grande, né? Falar sobre os povos esquecidos do Brasil, né? Os específicos não, né? Os povos, uma grande minoria que existe no Brasil. E para mim foi muito surpreendente falar um pouco sobre isso, porque a gente sabe muito bem que Enem, ele vai, né, pela questão mesmo do compasso. E esse tema é um tema atualmente, é um tema atualíssimo, um tema muito atual, né, para a gente falar sobre povos que fazem a minoria da parte do Brasil, povos que foram esquecidos, né, povos que sofrem e sofreram até hoje com a questão de várias coisas. Então, assim, a gente falar sobre a redação, é, primeiro, o tema foi muito bom, muito atual, né? A gente vai ver que a gente vai falar desses povos, né? Os ribeirinhos, os quilombolas, a população de pele vermelha, então não tão atual como a gente está vendo hoje. A gente vê, por exemplo, que, né, o governo Bolsonaro não negociou, né, com essas populações, né? Principalmente com a população de pele vermelha, né? Então, assim, a gente vai ver sobre essas questões, sobre essa pegada que o próprio governo do Estado, não, o governo do Estado, não, desculpe, o próprio governo federal não negociou, com esses povos e você gostando ou não, você vendo ou não teve políticas públicas para essas pessoas, não teve políticas públicas para essa população, não teve políticas públicas para essas 23 populações, né, que temos no Brasil. A gente vê, por exemplo, que dentro da África vai existir várias ramificações, né, de povos, né, vai ter os quidombas, vai ter os, os povos da Nigéria, vai ter os iorubais, mas dentro do Brasil a gente vai ver uma ramificação bem menor, por exemplo, do que da África. Da África acho que são 80, se eu não me engano, são 60. Aqui são 23. Eu não conheço esses 23 todos. Conheço alguns. Estou estudando os 23 agora, mas você não precisava conhecer os 23 para fazer redação. O legal é esse. Então, assim, por exemplo, nada mais atual do que o genocídio da população de pele vermelha. Eu estou lendo um livro do Walter Ugumãe,
que eu vou tentar deixar aqui em cima, que ele concedeu uma entrevista por Roda Viva. E o Walter Hugo Mãe vai falar muito sobre esse genocídio da população de pele vermelha, né, que é as doenças do Brasil, né, que é o livro dele, o mais novo livro dele, que fala sobre essa questão desse genocídio da população de peles vermelhas, mas sobre muitas coisas. Então, assim, nada mais atual, né? Por exemplo, os quilombolas. A gente vai ver que não houve políticas públicas para os quilombolas nesse governo Bolsonaro, né? Eles ficaram praticamente esquecidos. O povo quilombola, gente, o legal de falar é que o povo quilombola são populações onde existem quilombos, por exemplo, vestígios no Brasil, existiam escravos fugidos, né? Então nada mais básico que o quilombola é os territórios de quilombos eram territórios de escravos fugidos. Aqui no Recôncavo Baiano, por exemplo, tem um quilombo, né, que esqueci até o nome, mas eles fazem festejo da festa do São Roque em agosto. Se você tiver interesse, eu vou colocar aqui embaixo um dos trabalhos de doutorado de uma professora do departamento chamado professora e doutora Laís Conceição, que é muito bom. Vou deixar aqui embaixo se você tiver curiosidade para descobrir essa área que é reserva quilombola aqui no Recôncavo Baiano, que faz a festa de São Roque, aqui perto de Cachoeira, ali em São Félix. Então, assim, a gente vê, né? E quando o Enem traz esse tema, né, a gente vê um grito de desespero, né, dessa população, né, principalmente a população de peles vermelhas. Eu tava, você sabe que eu fiquei internado, sabe que eu fiquei doente, e dentro dessa recuperação que eu tava, eu assisti o Festival de Parintins. E você vê tanto o Boi Caprichoso como o Boi Garantido fizeram esse clamor, né, da população de pele vermelha. Então, assim, quando o Enem traz esses temas, assim, é maravilhoso. É você dar uma ramificação, é você dar uma esperança, é você dar um clamor mesmo, né, do grito de socorro sobre essas populações. E nada mais justo do que nem trazer esse tema mesmo, porque é um tema muito atual. A gente vai ver que nesse governo Bolsonaro a Amazônia, as queimadas cresceram, né? A gente vai ver terras de grileiros sendo muito conquistadas por guerrilheiros, né? Morte de repórter, morte de jornalista, de ambientalista. Então, é um tema basicamente muito atual. Quem leu matérias atuais, quem assistiu o jornal, quem assistiu coisas, conseguiu fazer uma redação muito boa, muito boa. Aí você fala assim, pô, mas se você fosse fazer uma redação dessa, o que você faria? Gente, basicamente eu faria uma parte histórica, como sempre, uma parte geográfica e dados. Por quê? Qual é o intuito da redação? Apesar que não é meu papel aqui falar sobre a redação, mas qual é o intuito da redação? O intuito da redação é você trazer um desenvolvimento, mas uma, dar uma, dar uma resolução para aquilo. Então, assim, o que você acha que precisa ser feito para acabar com essas questões de esquecimento dessas populações? Então, o Enem quer saber isso. Ele vai usar? Não, mas ele quer que você dê uma solução. Então, basicamente, eu faria isso, daria uma solução na conclusão. Então, assim, quem leu, quem assistiu a entrevista do Walter Hugo Mãe, quem assistiu o jornal, se armou, como diz aqui na Bahia, né, com esse tema. Mas vamos falar um pouco da prova de história, que é nosso interesse aqui, que é nosso assunto importante. Vamos falar sobre a prova de história. Bom, eu já falei aqui para vocês que a prova de história, ela vai muito além do governo. Ela vai muito além do governo, né? Vai muito com o governo. É claro que eu senti falta de alguns assuntos, muitos assuntos que eu senti falta, né? Por exemplo, ditadura. Não caiu uma questão de ditadura, mas eu até entendo que para o governo federal, principalmente nessa atual gestão do Bolsonaro, não é evidente trazer uma questão de ditadura militar. Já, desculpe, ele sendo militar e a favor do golpe de 64, né? Então, assim, não é o intuito desse governo trazer uma questão de ditadura militar. Por quê, Paulina? Porque, gente, a gente falar que o golpe militar foi para acabar com os comunistas e tudo. Gente,
A realidade é que é o seguinte, quando a gente fala de ditadura militar no Brasil, a gente esquece que no mundo viveu a Guerra Fria. E os países estavam escolhendo entre os Estados Unidos da América, o capitalismo, e a União das Repúblicas Socialistas, que é o socialismo. E o Brasil, da ditadura, escolheu ficar do lado dos Estados Unidos da América. Então, isso é a realidade da vida. Isso é uma realidade histórica. A gente vai ver o próprio milagre econômico, por exemplo, que foi basicamente injeção de dinheiro dos Estados Unidos. Então, assim, é para a classe média, né, na época do Brasil. Então, assim, a gente vai ver que é uma realidade. É uma realidade. Mas eu senti muita falta de alguns assuntos. Mas alguns assuntos aqui eu quero discutir com você, eu quero fazer uma revisão, quero corrigir algumas coisas com você aqui. Acho que daqui até semana que vem eu vou fazer. Mas assim, eu fiquei feliz que caiu algumas coisas que eu já falei aqui. Por exemplo, é o segundo ano que Enem cai uma questão de povos ameríndios. E quem assistiu minha playlist, tentar deixar aqui em cima no card, de Incas, Astecas e Maias, acertou aquela questão. Acertou aquela questão. Não é uma coisa de mandinar. Você teve a mandinar? Não. É uma questão de que a gente que é professor sabe que sempre cai um assunto relacionado àquilo. E a gente, como professor, dá o assunto para você. É óbvio que, se fosse de uma forma presencial, como o assunto de geral é muito grande e a gente tem muito pouco tempo, e com essa reforma trágica aí do conteúdo de história, que a gente tem 1 hora para dar um assunto, é pouco, é muito assunto para pouco tempo. Às vezes o professor não dá por conta disso. É muito pouco tempo para muito assunto de geral. Mas eu coloquei uma playlist. Quem viu a minha playlist de povos ameríndios, incas, astecas e maias, pode perceber que acertou aquela questão. Então, assim, foi uma questão basicamente simples, certo? De resposta simples, de resposta direta. Então, fechou. E outra coisa também, eu consigo identificar que o meu último Enem foi em 2016. E foi-se o tempo de Enem dizer qual é o tamanho da porta ou o tamanho da árvore. Hoje não está mais assim. Eu percebo que o Enem, esse ano, foi muito conteudista. E a tendência do Enem é ser desse jeito mesmo, gente. É ser conteudista. Porque a gente está falando de uma prova que tem principais portas abertas de universidades públicas. A UFBA você entra por lá, a UFRB você entra por lá, a UFPR você entra por lá, entre outras faculdades federais no Brasil. Você entra pelo sistema do Enem. Então, a tendência é ficar conteudista. A tendência do Enem é ficar muito mais conteúdo, é ter mais conteúdo, é ficar mais enxuto, é ficar mais amarrado. Então, assim, é isso mesmo. E é até legal falar sobre isso. É até bom falar sobre isso, porque um dos meus prejudicas de Enem é que Enem sempre foi uma prova que sempre foi muito chata, textos muito chatos, textos muito longos, textos muito nada a ver. E eu percebi que nessa questão, esse ano, desculpe, caiu pouco os assuntos relacionados a isso. Os textos foram bem pequenos, alguns, é claro, não são todos. Mas assim, foi com um propósito maior, né? Entre outras coisas que o Enem teve esse ano. Uma coisa também muito legal que o Enem caiu, graças a Deus, pelo menos tiveram isso, foi o assunto de Vargas. Foi uma questão de Vargas. Nossa, o Enem tem uma tradição, gente, de trazer todo ano uma questão de Vargas. Ano passado, porém, não foi. Não caiu uma questão de Vargas. E eu falei aqui para vocês que foi horrível e tal. E esse ano caiu. Hoje, esse ano quebrantaram a questão de Vargas, de Getúlio Vargas, né? Então, assim, quem estudou resolveu aquela questão também. Então, foi uma questão que teve uma, um ponto, né, de facilidade, não sei, um grau de facilidade mais ou menos, mais ou menos. Então, assim, o grau de facilidade daquela questão foi mais ou menos. Mas assim, mas eu percebi que dentro do conteúdo de história foi uma prova amarrada.
Uma coisa também que eu faço aqui, uma crítica com o Enem é o seguinte: o Enem ainda não trouxe essa questão de divisões de questões. Acho que foi ano passado, se não me engano, veio muitas questões relacionadas à filosofia, junto com história. Você fala assim, Paulina, mas não é uma questão discutiva? Sim, a tendência do Enem é você difundir uma questão com a outra. Deixa eu coisar aqui. Mas não veio essa diferença. Não teve essa diferença. Então, assim, gente, o Enem teve esses processos. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, sendo muito sincero aqui com vocês. Entre ano passado e esse ano, a prova desse ano foi muito boa. Muito boa. E eu espero que a qualificação do Enem seja boa mesmo. E eu espero que o ensino, principalmente de vocês, colégio público, né, estaduais e públicos, venham melhorar. Porque a tendência da prova é nivelar, é colocar, e a gente não pode perder para a galerinha que está com colégio particular. Nada contra a galera do colégio particular aí, pelo contrário, seja bem-vindo você aqui no canal, mas a gente sabe que um dos maiores intuitos da juventude do Brasil é de colégio público. Então, assim, é isso, é nivelar mesmo. Então, assim, quais as minhas questões para o Enem? Só para falar um pouco sobre só para encerrar o vídeo, porque o vídeo está ficando longo. Eu gostei, né, da prova. Eu achei que teve algumas questões lógicas, teve uma questão de raça e gênero que foi muito boa. Eu lembrei muito de um livro que eu li da Carla Coutirene, né, que ela fala sobre isso. Então, assim, foi uma questão muito boa. Eu vou fazer uma revisão aqui no canal sobre essa questão do Enem, só mesmo, eu preciso de tempo, eu não tenho tempo, pessoal, de verdade, eu preciso de tempo. O canal tem para resolver algumas coisas, tem para fazer algumas coisas, mas a gente vai fazer aqui um vídeo sobre questões do Enem. Então, assim, foi muito boa, tá? A prova eu gostei muito, fiquei muito feliz sobre as questões da minha playlist de ameríndios, que caiu a questão. Enfim, é isso, pessoal, certo? É isso que eu tenho para falar isso, hoje com vocês. Vamos fazer uma questão do Enem, né? Deixa eu só passar esse segundo dia aí. Você que vai fazer o segundo dia, desejo para você uma boa prova, uma excelente prova, né? No domingo, calma, paciência, e vai dar tudo certo. E é isso, tá, gente? Grande abraço para cada um de vocês e até semana que vem, certo? Com mais vídeo aqui no canal.